Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal Matematique. Eu sou o professor Helder e nesta aula de hoje estaremos continuando a função do primeiro grau. Legal? Então, vamos lá. A habilidade que estaremos trabalhando hoje será reconhecer a determinação da função do primeiro grau, conhecida também como função afim. Nós vimos na aula anterior que a função tem essa característica, né? F de x é igual a ax mais b. Também vimos algumas nomenclaturas, por exemplo, a variável dependente seria o f de x, também conhecido como y, e vimos também a variável independente, que é o x. E a novidade agora é que o valor de A e o valor de B também tem um nome. Eles são conhecidos como coeficiente. Nós temos o coeficiente angular e o coeficiente linear. Mas, por enquanto, basta saber que o valor de A se chama coeficiente e o valor de B também. Bem? Encontre o valor dos coeficientes A e B das funções abaixo. Então, aqui na questão A, eu tenho f de x é igual a 2x mais 3. Se você observar, ela tem a mesma característica da função como falado anteriormente. Olha só. Qual o valor de A? O valor de A não é aquele que acompanha o x? Aqui, ó. Então, se ele está acompanhando, o valor de A aqui é 2. Concorda? Se você colocar que o valor de A é igual a 2x, você está, ó, errado. Tem que prestar atenção nisso, que muita gente erra nesse detalhe, achando que o valor de A é o 2x, mas não é. O valor de A é o 2. Tudo bem? Então vamos lá, vamos responder a questão A. O valor de A dessa função é 2. Então A é igual a 2. E o valor de B é igual a 3. Legal? Fácil, fácil. Vamos começar do beabá para que vocês não tenham dificuldade lá na frente. Ok? Então, nós temos aqui a questão B. Na minha questão B, qual o valor de A e qual o valor de B dessa função? Se você observar, eu tenho o valor de A, né? Porque o 5 acompanha o x, o A acompanha o x, então o valor de A é igual a 5. Nesse caso aqui, eu não tenho o valor de B, o meu B é igual a 0. Tudo bem? Questão C, V de x é igual a menos 2x menos 5 quartos. Nossa, professor, que difícil. Não é difícil, não. É o mesmo processo, olha só. E você pode observar que aqui eu coloquei f de x, depois y, depois v de x. Isso é função. Só está mudando a nomenclatura, mas é a mesma coisa, né? O valor de A é o que acompanha o x, lembram? Então, nesse caso aqui, o valor de A é igual a menos 2. O valor de B é o que está isolado, não tem incógnita nenhuma. Então, meu valor de B é igual a 5 quartos. Questão D. Há casos do denominador, que é essa parte de baixo aqui, está acompanhando o numerador todinho, né? Aí o que você faz? Você faz uma separação, que esse processo aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, né? Então, aí fica mais fácil você identificar o valor de A e o valor de B. Então, nesse caso aqui, o valor de A é igual a 4 quintos e o valor de B é igual a menos, ó, o sinal negativo aqui, ó, ele acompanha junto, ó, menos 6 quintos. Legal? Na E, f de x é igual a 6. Nesse caso aqui, ó, não tem x, né? Se não tem x, eu posso falar que o valor de A é igual a 0 e o valor de B é igual a 6. Legal? Facinho, né? Exemplo 2. Determina o valor da função do primeiro grau. F de x é igual a 3x menos 1 para A, F1. Como vocês podem observar aqui, ó, aqui no lugar do x, né, você tem o quê? O número 1. Então, basta você substituir no lugar do x por 1. É isso que esse exercício está falando. Olha só. No lugar do x, você vai substituir por 1. Se é 1 que eu tenho aqui dentro, vai ficar 3 vezes 1.
Ó, 3 vezes x. Então, 3 vezes 1 menos 1. Na aritmética fala que primeiro você precisa resolver a multiplicação. Então, como você é uma pessoa obediente, vai resolver primeiro a multiplicação, né? Ó, 3 vezes 1, 3. Aí sim você faz 3 menos 1 é igual a 2. Legal? B. Na B, mesmo processo, né? Ó, no lugar do x, esta função aqui, ó, você vai copiar ela e no lugar do x vai substituir por menos 3. É o que eu fiz aqui, ó, é a mesma função, ó. 3 vezes x vezes menos 3. Menos 1. Então, agora é só calcular. Ah, professor, eu não lembro como calcula quando tem sinal negativo. Ó, multiplica aqui, ó. Quando não tem o sinal aqui na frente é porque ele é positivo. Ó, mais com menos dá menos. 3 vezes 3, 9. Aí, facinho. Aqui eu copiei, menos 1. Então você tem menos 9, menos 1, menos 10. Sinal negativo é como se você estivesse devendo. Então você está devendo, ó, menos 9 reais para alguém. E depois essa pessoa te emprestou mais R$1. Então você está devendo mais R$1. Se você deve 9, deve 1, deve 10. Tudo bem? Na questão C, como você pode observar aqui, ó, eu estou igualando f de x com 5. Se você está igualando f de x por 5, no lugar do f de x, você vai substituir por 5, né? E resolver essa equação do primeiro grau. Vamos lá então, ó. Eu não posso calcular 3x menos 1, né? Porque eu tenho uma incógnita aqui, eu tenho um x acompanhando esse 3. Então o que eu vou fazer? Calcular esse menos 1 com 5. Então, eu passo para o outro lado, você tem 5 mais 1 igual a 3x, 5 mais 1 é igual a 6, esse 3 que está multiplicando aqui com x, ele vai passar dividindo, então 6 dividido por 3 é igual a 2. O meu x é igual a 2. Se você pegar e colocar no lugar do x aqui da função o 2, vai dar justamente o 5, tá? Na D está falando aqui, ó, y igual a 10. Esse y igual a 10 é a mesma coisa que f de x, né? Como eu falei anteriormente, o f de x e y é a mesma coisa, legal? Então, substituo no lugar do f de x, dessa função aqui, ó, por 10. Fiz a substituição, agora é só calcular uma equação do primeiro grau. Esse menos 1 passa para o outro lado, mais 1. Você tem aqui 10 mais 1 é igual a 11. Esse 3 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então você tem aqui 11 dividido por 3. X é igual a 3,33333. Ok? Vou utilizar então esse resultado aqui da questão A para exemplificar com a maior facilidade. Então, nessa minha questão, eu tenho aqui que f1 é igual a 2, certo? Esse 1, ele representa o x na coordenada do plano cartesiano e o 2, ele representa o y na coordenada do plano cartesiano, né? Vamos achar esses pontos aqui na coordenada, né? Eu tenho, então, 1 do x e 2 do y, que é representado dessa forma aqui, a coordenada do plano cartesiano. Só relembrando, né? Então, a função do primeiro grau, ela tem uma ligação com o plano cartesiano, como vocês podem observar aqui, ó. Tá bom? Aqui, o que nós estamos encontrando é o valor da função afim no plano cartesiano. Exemplo 3. Dado um valor da coordenada 3 e y, descubra o valor de y sabendo que a função é y é igual a 2x mais 1. A primeira coisa que vamos fazer é pegar essa função, deixar ela aqui do ladinho, né? Ó. Este valor de x eu já tenho. E aonde é que ele está? Vamos relembrar que em uma coordenada do plano cartesiano, eu tenho o meu x, que representa o 3 nesse caso aqui, e o meu y, que eu não sei, né? E o valor do y é o valor que eu quero descobrir. Se eu já tenho o valor de x, que é igual a 3, basta pegar o 3 e substituir no lugar do x. Pronto. Aí agora fica mais fácil, né? Basta fazer a continha.
2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então eu sei que o meu y vai ser igual a 7 quando o meu x for igual a 3. Legal? Facinho, né? Vamos para o próximo, então. Exemplo 4. Descubra o valor de cada função y é igual a 3x mais k, sabendo que um ponto de sua coordenada é esse aqui, ó. Você deve estar se perguntando, pô, professor, aqui no finalzinho da função não era k, era b. É isso mesmo. A função principal, a característica da função principal é essa aqui, ó, né? F de x é igual a x mais b, só que nesse exercício, no lugar do b, ele substituiu por k, tá bom? Mas é a mesma coisa. Então, pegamos lá a função, ó, y é igual a 3x mais k, que é aquela ali em cima, né? E eu também tenho alguns valores que foi dado aqui, né? Ó, em que eu tenho o valor de x, eu tenho o valor de y. O valor de x é igual a 2 e o valor de y é igual a 10. Agora basta você substituir no lugar do y e do x esses valores e fazer a conta. Aqui, ó, y igual a 10, então substituir no lugar do y por 10. E x igual a 3, no lugar do x, substituir por 3. Resolvendo essa continha, você tem 2 vezes 3, 6. Eu não posso resolver aqui, ó, 6 mais k, porque eu desconheço o valor desse k. Mas você pode descobrir como? Olha só. 6 mais o que vai dar 10? Então, já dá para ter uma noção que o valor de k é igual a 4, né? Mas, digamos que você queira fazer algebricamente isso, né? Nesse caso, você vai pegar o 6, passar para o outro lado. 10 menos 6, 4. Então, encontrei o valor de k, que é igual a 4. Certo? Facinho, né? Finalizamos aqui esta aula, mas não finalizamos o conteúdo. Ainda há muita coisa a ser vista, legal? Deixei aqui na descrição algumas atividades para que vocês possam estar melhorando e entendendo mais o processo da função do primeiro grau. Não esqueça do joinha para ajudar o canal. Um abraço a todos e tchau, tchau!